a aurora da Terra, de poeira estelar a planeta. Há 4 bilhões e 54 milhões de anos, a Terra não passava de um redemoinho de poeira e gás no meio do cosmos. Uma nuvem gigante, cheia de pedacinhos de estrelas antigas, começou a se juntar por causa da gravidade. Era como um balé cósmico com partículas colidindo, soltando calor e luz, até que, finalmente, uma bola incandescente surgiu. A nossa Terra ainda bebê. No começo era tudo um inferno. Oceanos de magma fervendo cobriam tudo, enquanto asteroides e cometas caíam sem dó. Mas, nesse caos todo, a vida encontrou um jeito de começar. Com o tempo, a Terra foi esfriando. O vapor d'água, cuspido por vulcões colossais, virou chuva lá no alto. E que chuva! Durou milhões de anos e formou os primeiros oceanos. Um momento e tanto para o nosso planeta. Imagine a Terra como uma tela em branco, prontinha para a vida pintar tudo. Da poeira de estrelas, o palco estava pronto para a história mais incrível de todas, a história do nosso planeta. Um planeta em transformação. Eras glaciais e oceanos primordiais. Ao longo de bilhões de anos, a Terra mudou pra caramba. Continentes se separaram e depois se chocaram, como num jogo de quebra-cabeça, criando a geografia que a gente conhece. Oceanos gigantescos iam e voltavam, enquanto as calotas polares avançavam e recuavam, como se a Terra estivesse dançando conforme as eras glaciais. Essa dança geológica, movida pelas placas tectônicas, esculpiu paisagens incríveis. Cordilheiras montanhosas surgiram, como os Andes e o Himalaia, enquanto vulcões explodiam, cuspindo lava e cinzas para todo lado. As eras glaciais, que eram como invernos de milhões de anos, cobriram a Terra com gelo e neve. E essas eras tiveram um papel e tanto na vida, moldando paisagens e a evolução das espécies. Imagine a Terra como um gigante tirando um cochilo, respirando bem devagar, crescendo e encolhendo, criando e destruindo sem parar. Cada vulcão que entrava em erupção, cada tremor de terra, cada era glacial, deixou uma marca eterna no nosso planeta. O sopro da vida, das bactérias aos dinossauros. Lá nos oceanos primitivos, a vida deu seus primeiros passos bem pequenininha. Micro-organismos, as primeiras formas de vida, surgiram em um lugar cheio de nutrientes e energia. Essas bactérias, fazendo fotossíntese, começaram a liberar oxigênio na atmosfera. Um passo e tanto para a vida como a gente conhece. Com o tempo, a vida foi mudando e ficando mais complexa. Os organismos multicelulares apareceram e com eles um montão de plantas e animais diferentes. Os oceanos viraram um caldeirão de vida cheio de criaturas esquisitas e fascinantes. A era dos dinossauros, que durou milhões de anos, viu o auge e a queda de alguns dos bichos mais incríveis que já pisaram na Terra. Esses gigantes dominaram tudo, deixando para trás fósseis que até hoje deixam a gente de boca aberta. Imagine um mundo cheio de bichos enormes, répteis voadores cruzando os céus e oceanos lotados de predadores. A vida explodiu, se espalhou e evoluiu, deixando sua marca em cada cantinho do planeta. Civilizações, a ascensão e queda de impérios. A história da gente aqui na Terra é como um piscar de olhos perto da história do planeta. Mas nesse tempinho, a gente causou um belo impacto. Das primeiras fazendas às cidades da Mesopotâmia, a civilização humana se espalhou pelo mundo. Impérios gigantes surgiram e desapareceram, deixando arte, arquitetura, filosofia e ciência como herança. O Império Romano, a dinastia Han na China, o Império Inca, todos deixaram sua marca na história, mudando o rumo da civilização. Mas a gente também tem um lado meio sombrio. Guerras, desigualdade, exploração da natureza, tudo isso afetou muita gente, inclusive a Terra. Imagine as pirâmides do Egito, as cidades maias perdidas no meio do mato, a Grande Muralha da China. Cada ruína, cada objeto antigo, cada história conta um pouco de nossa civilização, lembrando que somos frágeis,
mas que também somos seres iluminados, cheios de capacidade de aprendizado e desenvolvimento em todos os sentidos. Mas agora, vamos falar um pouquinho de alguns detalhes que aconteceram ao longo desses bilhões de anos e, obviamente, cada um deles merece um vídeo completo. Logicamente, jamais chegaremos a saber tudo o que aconteceu nos princípios dos tempos e nem todas as civilizações que por aqui passaram. Mas já chegou a pensar o que são 80 anos aproximados do ser humano, perto de 4,6 bilhões de anos. Sim, podemos dizer que nosso desenvolvimento se deu há apenas milhares de anos, mas em se tratando desta humanidade atual, pois já houveram pelo menos 5 extinções em massa. São ciclos, pois o planeta necessita de uma regeneração, onde ocorrem mudanças nos aspectos energético, espiritual e físico. Afinal, o planeta é um organismo vivo. Então, podemos citar aqui povos como os lemurianos, que por milhões de anos povoaram a Terra, com sua localização no Oceano Pacífico, se estendendo do oeste dos Estados Unidos e Canadá até o Oceano Índico e Madagascar. Cientistas e biólogos como Ernst Haeckel popularizaram este continente perdido como o berço da humanidade, e que, segundo a famosa escritora, filósofa e teóloga russa Helena Blavatsky, dotada de poderes psíquicos e sobrenaturais, o povo de Lemúria seria uma raça avançada e com poderes espirituais, e talvez até semifísicos, de dimensão superior, telepatas e clarividentes. Eles eram vistos como seres gigantescos, de pele marrom e com habilidades telepáticas. Algumas teorias modernas sugerem que os lemurianos tinham contatos com extraterrestres e possuíam tecnologias avançadas, mas eram mais voltados à espiritualidade. Esse povo precedeu os Atlantes. Civilização também avançada com altos conhecimentos tecnológicos e espirituais. Viviam na mítica Atlântida. Quantos povos mais existiram? Povos, para não dizer seres que talvez nem físicos fossem. Cada dia há novas descobertas e evidências que cada vez mais comprovam nossas teorias e imaginações. E sobre as pirâmides, as informações sobre seus construtores e datações sobre sua idade são totalmente discutíveis. Já podemos descartar seu uso para tumbas. Seu propósito era muito maior. Assim, como Nikola Tesla já acreditava, elas serviram de imensos geradores de energia. Há pirâmides no mundo inteiro, e tanto elas como monumentos megalíticos foram construídos ao longo das linhas de lei, que são linhas de energia que cruzam todo o planeta, como se fosse o sistema energético do ser humano, os meridianos. Já imaginou um dia em que todos esses conhecimentos seriam ensinados nas escolas? Como dizer que terras foram descobertas se já há milhares ou milhões de anos o ser humano já vivia e desfrutava de seu solo? E vamos mais longe ainda. Como relatado em textos sumérios, houveram manipulações genéticas a nível de DNA, entrando em contradição com qualquer teoria de evolução. Sim, Anunnakis seriam os responsáveis, pois tinham interesse em nossa evolução tanto física como intelectual. Nosso próprio DNA traz muitos questionamentos, pois há teorias de ser mais antigo do que a própria Terra e que, segundo Francis Crick, conhecido biólogo molecular que descobriu a estrutura do DNA, ele seria complexo demais para ter evoluído ao longo da história de nosso planeta. Afinal, seríamos daqui? Com manipulações, intervenções, aparições, relatos, infinitas artes de diversos tipos que revelam seres que desconhecemos. Será que dá para dizer que eles nos visitam? Ou realmente nunca saíram daqui? Deixamos várias reflexões, pois em um futuro, quem sabe um breve futuro, as revelações venham à tona, e quanto mais abertos estivermos às novas e desconhecidas possibilidades, menor será o impacto. Agradecemos muito terem assistido e, independente de qualquer que tenha sido o processo, lembramos que, na verdade, somos seres espirituais vivenciando experiências humanas por um propósito e uma razão.